Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus para a gente começar nossa escola dominical. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Desejamos, Pai, que o Senhor seja adorado através do nosso encontro, da nossa reunião, do nosso serviço ao Senhor. Recebe, ó Deus, nossa adoração, nossa gratidão, Pai querido, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Recebe, ó Deus, o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor, o único provedor para as nossas vidas e que nos deu, Pai querido, a salvação. Somos gratos, somos devedores. Louvado seja o Senhor, porque Cristo pagou a nossa dívida. Obrigado pelo Espírito Santo que em nós habita. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela instrução do Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque no mundo nós temos tirado, Deus, aquilo que nos dá subsistência e entendemos que o Senhor é o provedor, é o cuidador de todas essas coisas. Então recebe primeiramente, ó Deus, a nossa vida e que nós compreendamos, ó Deus, que nosso serviço ao Senhor, ele é amplo, ele é grande. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-lo e a evidenciá-lo no nosso viver. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos, todos são bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Quem nos visita, eu não estou fazendo aqui agora uma vista, um foco, né, mas panoramicamente, mas aqueles que nos visitam sejam sempre bem-vindos e sintam-se amados por essa igreja. Não temos muito o costume de apresentar pessoas durante o culto, mas isso não diminui o nosso amor, o nosso afeto e o nosso carinho, tá bom? Todos são bem-vindos, os irmãos que são membros dessa igreja, aqueles que visitam, todos são bem-vindos, sintam-se bem. Hoje queremos falar um pouco, nessa primeira parte, que é a escola dominical, sobre contribuição, né? Eu disse ontem, numa gravação, num vídeo pequeno, que não é uma instrução de como você administrar a sua vida financeira. Isso é muito importante, mas não é isso agora. Mas é como você usar as suas finanças para a glória de Deus e de uma forma bem específica, você servir a Deus com o que Deus te dá no reino de Deus, de uma forma mais direta, no seu serviço cristão. A gente ouve de tudo quando se fala de contribuição do cristão como membro de uma igreja, como servo do Senhor. A gente vê exploração, nós vemos de tudo nesse meio. O que nós desejamos é que a nossa igreja aprenda, entenda. Algumas coisas nem para nós são tão claras, né? Então, mas aquilo que é claro, nós precisamos olhar e colocar em prática no nosso viver como cristãos. João vai usar uma expressão, talvez eu leia no final, ele usa uma expressão que isso é como que se a nossa prática, o nosso cuidado através das nossas contribuições financeiras, de uma forma bem especial, um olhar para as necessidades, né, da igreja, nos permite ter uma paz, uma conciliação com Deus. É interessante essas coisas, né? Ao outro lado é que quando nós olhamos para a vida financeira, e se nós não entendermos o que Deus espera de nós, nós temos a tendência quase que natural de minimizar ao máximo o que nós podemos fazer melhor no reino de Deus em termos de contribuição. Eu não gosto de usar muito a expressão, mas pessoalmente eu creio sim muito quando nós fazemos as nossas contribuições com o nosso coração no reino de Deus, somos abençoados. Não acredito, obviamente, que se faça troca no reino de Deus financeiramente. Não existe isso. Isso é balela, é uma teologia mal formada, mas quando nós entendemos isso e o fazemos como o Novo Testamento nos instrui, de forma cuidadosa, alegria no contribuir, né? Constância, generosidade, sim, Deus cuida de nós. Mas na verdade, meus irmãos, nós fazemos isso não porque nós esperamos alguma coisa a mais, mas porque Deus já nos deu tudo, tá bom? Feito isso, eu quero ir passando com os irmãos sobre entendendo a contribuição como parte de meu serviço, de minha adoração
a Deus. O que eu pretendo que os irmãos compreendam nessa manhã? Primeiramente, que eu pretendo que nós vejamos? Primeiro, que tudo pertence a Deus. E aí é importante, esse tudo aí não é algumas coisas, tudo pertence a Deus. A sua vida, aquilo que você chama de seus bens, aquilo que Deus te concedeu temporariamente, seus filhos, tudo pertence a Deus. E vamos pensar então que do nada Deus fez todas as coisas. Um pouco da contribuição no Antigo Testamento, para a gente olhar como funcionava, não pretendemos esgotar, isso também é muito grande. A contribuição no Novo Testamento, onde aplicamos os nossos recursos agora de uma forma bem particular aqui na igreja, e depois o encerramento. Então esse é um princípio fundamental que nós precisamos entender, que tudo pertence a Deus. E se nós não pensarmos assim, nós vamos achar que nós somos os conquistadores das coisas que nós possuímos, e nós não as consagraremos a Deus. Não separamos o trabalho, por exemplo, ele não é separado, ele não é uma coisa que eu conquistei pelas minhas forças, mas é uma dádiva de Deus. A aposentadoria, o carro, bom, não precisa escrever tudo. E por que tudo pertence a Deus? Porque Deus, ele é o Criador, ele tem direito como Criador. Não é isso que acontece no mundo? Não há uma patente. Quando alguém ainda descobre alguma coisa a partir do que Deus disponibilizou, alguém descobre algo maravilhoso, uma vacina, uma patente para isso. No caso, Deus é o Senhor, é o patenteador de tudo, porque tudo pertence a Deus. E diz o texto lá no verso 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não existia nada, tudo vazio, um ermo, e foi então: haja luz, haja firmamento, hajam ervas, árvores frutíferas, lua, sol, estrelas, seres aquáticos, aves, répteis, animais, homem e mulher. Tudo Deus fez. Então ele é o Criador de tudo. De tudo. Quando você entra no ônibus para trabalhar ou no seu carro, você está usando algo que partiu da bondade de Deus, lá do princípio. Por que tudo pertence a Deus? Porque é reconhecido pelos próprios servos de Deus. Na verdade, o pertencer a Deus é um reconhecimento. A Bíblia mostra isso. Reconhece que Deus é o Senhor e provedor, tudo vem dele. E aí, em 1 Crônicas 29, diz o seguinte: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, meus irmãos, o servo de Deus aqui, Davi, está enaltecendo e engrandecendo Deus pela providência de tudo o que há. Se havia uma guerra e uma vitória acontecesse, tudo estava nas mãos de Deus. Aliás, Deus falou isso para o povo de Israel, que quando vocês entrarem, vocês não vão cavar novos poços. Isso é uma forma de explicar o seguinte: eu estou dando tudo para vocês. Vocês não precisam de grande força bélica, porque a vitória virá do Senhor. E essa fé, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, desenvolver isso para a glória de Deus. E por que também? Porque é afirmado pelo próprio Deus. Deus é o Senhor, tudo pertence a Ele. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. É o que tinha naqueles tempos em termos de riqueza ou em termos de coisas visíveis, e o salmista está descrevendo, tudo pertence a Deus. E aí Deus está falando para ele: eu conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que nascem no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Ou seja,
tudo que está no mundo pertence a Deus. É isso que ele está falando. Esse entendimento, então, que o que nós temos, nossas vestimentas, né? O dinheirinho no nosso bolso, o cuidado de Deus, né? As providências, tudo vem do Senhor para as nossas vidas. Nós podemos compreender isso como servos de Deus. Então, se tudo pertence a Deus, Ele é provedor de todas as minhas necessidades, tudo vem dEle. E aí eu estou pegando Filipenses 4,19 para a gente perceber, então, o que Paulo diz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Olha o Deus que é dono de tudo e supridor, né, de todas as nossas necessidades. O contexto de Paulo são necessidades espirituais, necessidades materiais, se você quiser separá-las. Diante de Deus, meus irmãos, todas as coisas devem ser dentro de uma perspectiva espiritual, no sentido que nós não agimos, não fazemos, não temos, não recebemos, se não vier de Deus, se não houver essa compreensão. Então, de certa forma, tudo é espiritual, porque temos que relacionar isso com Deus. Não há um tempo secular e um tempo espiritual. Tudo é de Deus e pertence a Deus, mesmo diante daqueles que não reconhecem isso. E ele continua dizendo então lá, né, no Antigo Testamento, vamos pensar um pouco a contribuição no Antigo Testamento. Essa figura ilustra um pouco do que eram os bens, né, das pessoas naqueles tempos, que eles escolhiam, o que eles usavam como riqueza e como moeda até. A moeda mesmo, o dinheiro, não era tão comum assim. Vamos lá, no Antigo Testamento vamos perceber então o surgimento do dízimo. Então agora estou olhando para as Escrituras, né, para a gente pensar sobre isso, como forma mais comum de contribuição, relatado e oficializado nas Escrituras. Está muito claro no Antigo Testamento. Haviam também as ofertas voluntárias, que se davam além dos dízimos. Aí estão os textos, não transcrevi os textos, meus irmãos, mas para a gente pensar, né? Então a gente vai ver o dízimo aparecendo bem no começo, lá em Gênesis, a gente vai ver o texto aqui, no Antigo Testamento, e depois a sua oficialização. E haviam as ofertas, é interessante. O dízimo era uma coisa, mas haviam ofertas também que eram dadas voluntariamente para o reino de Deus, para a obra de Deus, para o templo, para os levitas, enfim. Isso funcionava muito bem em Israel. Pode passar. E aí não está o texto, mas o significado, né? Após retornar da guerra e resgatar Ló, lá em Gênesis 14, Abraão entrega a Melquisedeque, sacerdote, né, do Deus Altíssimo, assim ele é reconhecido. A gente sabe que Melquisedeque é uma figura, né, de Cristo. Então, Abraão dá voluntariamente o dízimo, a 10ª parte de todo o despojo da guerra. Aquela guerra que houve de 5 reis contra 4 reis, e Abraão vai lá e ele vai também resgatar Ló, trazer Ló de volta, e ele consegue resgatar também os bens daquele povo que foi tomado. E ao chegar, ele dá o dízimo a Melquisedeque como um representante, um sacerdote de Deus, e assim ele é tratado, né, ali em Gênesis 14. Mais adiante, Gênesis 28, lá Jacó faz um voto de entregar o dízimo de tudo o que Deus lhe concedesse. Essa foi a oração dele, né, para Deus. Caso o Senhor o abençoasse em sua caminhada com provisionamento de pão e obviamente uma boa chegada aonde ele estava indo buscar Raquel, né? Então Deus aprovisionasse ele com bens com que ele necessitava. Agora, meus irmãos, pensem nisso, para quem que ele está pedindo, né? Ele está pedindo para Deus, né? Ele está pedindo: Senhor, me abençoe, me guarde, me proporcione uma boa caminhada, não deixe faltar o pão, o meu alimento nessa caminhada, me proteja dos meus inimigos, porque tudo provém de Deus. Precisamos aprender isso, meus irmãos, não somente com relação à contribuição, mas
Quando nós viajamos e oramos, quando nós saímos, nós vamos fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos nos movimentar, vamos nos encontrar, vamos nos reunir. Senhor, prepara a minha boca, né, a minha língua, a minha fala, prepara o coração do meu irmão ou do meu amigo, prepara tudo que vai acontecer pela frente. Isso não é errado. Porque Deus é o Senhor, e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas e conhece todos os corações, os intentos dos corações. E Ele pede, talvez, aqui a gente pode perceber até que não seja muito comum a entrega, ainda não era uma coisa muito comum, porque Ele fala que faria se Deus o abençoasse. Daí nós vamos lá, estou passando mais adiante, a gente vai lá agora, Israel está constituído como povo, como nação. Aquilo que Deus chama Abraão e promete a Abraão, agora já acontece. O povo já foi tirado ali do Egito, agora é o povo de Deus, que Deus tira do Egito e agora vai cuidando deles. Então Deus oficializa o dízimo como prática bem regular ali em Israel, para o sustento dos levitas, manutenção do templo e das festas ordenadas. Eu fiz questão de colocar esses 3 pontos aí, que aí, meus irmãos, esse dízimo tinha finalidades. Ele não era um dízimo que era dado e lá dividia ele para isso, um dízimo para isso. Eram, pelo menos esses 3 dízimos acontecia em Israel. Isso é bíblico, tá? Então, eu pus aí uma observação, segundo, né, os estudiosos, eu já percebi os textos, já li os textos, obviamente, mas todos concordam que calcula-se que os diversos dízimos que era dado pelos israelitas, feitas as contas, chegava-se um percentual em torno de 23% do que Deus lhes concedia. Então aí, o dízimo sagrado, o levítico, né, que é chamado dízimo sagrado, o dízimo das festas e o dízimo para os pobres, são coisas diferentes. Quando você pegava, por exemplo, o dízimo para os pobres, o das festas, eles não eram regulares em termos de mês a mês ou de semana a semana, mas eles eram regulares. Cada 3 meses, por exemplo, dava-se dízimo para isso aqui. Quando você soma isso durante um ano e você divide, você vai perceber que vai chegar nesse percentual de 23%, até mais de 23%, que eles contribuíam. Agora, essa contribuição era um entendimento claro de que tudo vem de Deus. O judeu ele não tinha dúvida que Deus era o Criador e provedor, embora fosse pecador, embora duvidasse muitas vezes, embora cometesse erros nas suas vidas, nas suas administrações, mas eles compreendiam que Deus é o provedor. Não importava quanto eles dessem, entenda o que eu estou falando, eu não estou falando que você pega tudo que você tem de uma forma impensada e põe como oferta, mas Deus olha para a verdade e para a generosidade e para o entendimento de cada um de seus servos. O judeu entendia isso, ele não tinha problema com essas coisas com relação à vida financeira e dízimo. E aí a gente vai ver também ainda no Antigo Testamento, vocês veem que eu não estou fazendo não estou descrevendo com detalhes, mas para que a gente olhe como isso funcionava, pelo menos de uma forma panorâmica no Antigo Testamento. Daí a gente vê a infidelidade do povo em dizimar, vemos também a advertência dos profetas sobre essa infidelidade e os efeitos da infidelidade no meio do povo. Claro que eu não vou descrever isso tudo, mas isso acontecia, todas essas coisas. Por exemplo, segundo Crônicas 31, de 4 a 10, eu não extraí o texto na sua totalidade, mas ao realizar a reforma religiosa, o rei Ezequias, ele restabelece a necessidade do dízimo para que sacerdotes e levitas se aplicassem ao ensino da lei do Senhor. Então, quando Ezequias, eles promove, assim como Josias, de maneiras diferentes, mas ele promove uma ação religiosa ali em Israel, uma das coisas que acontecia, o povo se afastou totalmente de Deus, parou de contribuir. Obviamente, meus irmãos, a gente vai ver isso em Neemias também, os levitas, eles saem porque eles não têm sustento, eles não têm terra, eles não receberam herança de terra e eles vão para o campo. Por outro lado, o que gera como consequência tudo isso? Gera falta de ensino, né? Descrédito ou descuido com o culto a Deus. Uma série de coisas vão acontecendo. Uma herança perigosa para os descendentes de Israel.
Então, quando Ezequias faz esse trabalho religioso, ele promove isso, ele está olhando a volta das festas, os sacrifícios, e entre eles a contribuição. É maravilhoso você olhar lá nesse texto de 4 a 10 de 2 Crônicas 31, que a gente vai perceber as bênçãos começam a acontecer. Interessante que enche o cofre, não enche o cofre, não é que o lugar eles ficam ricos, não. E há suficiente, e começa então a se sustentar novamente o trabalho no templo, a manutenção, a limpeza. Passando mais adiante, dentro esse mesmo pensamento aí, a falta, a infidelidade, Neemias 13, de 10 a 12, então lá, pela infidelidade do povo em dizimar, os levitas são obrigados a trabalhar na lavoura, a ir cuidar do gado, é o mesmo contexto. E mais adiante ainda, a Malaquias 3, isso, de 6 a 12, a expressão que se usa muito, às vezes os pastores dão ênfase nessa expressão aí, roubará o homem a Deus, e às vezes usa, né, que o nome do diabo, né, o diabo do gafanhoto, o diabo, não, talvez seja esse o ponto, né? Aqui, como eu digo aí, a advertência devido ao desvio dos estatutos, porque o que acontece? Deus ensinou e ordenou alguma coisa que deveria ser feita, e a falta disso estava trazendo males para Israel, espiritualmente. Aí você vai falar assim, até e se estendendo, obviamente, nas suas lavouras, nas suas colheitas, nas faltas que eles começaram a ter nas suas casas. É claro que isso era produto de quê? De falta de muitas coisas na visão dos servos de Deus daqueles dias. Entre elas, ingratidão e falta de reconhecimento daquilo que eles tanto prezavam, que Deus é o Senhor e provedor de todas as coisas. O Deus que provê se nós não plantarmos, mas formos fiéis. Vamos pensar, se nós não plantarmos, seria uma atitude meio errada. Mas se nós não tivermos como plantar, se não houver chuva, mas o nosso coração estiver voltado a servir a Deus, meus irmãos, Deus entra com providência. Eu estava preparando esse estudo esses dias, preparando a mensagem também na sequência, e uma coisa que me veio à mente, acho que comentei brevemente quinta-feira, é que se você passar num sinal na sua cidade, que Montemor mesmo, semáforo, a gente vê muitas pessoas pedindo coisas, você não vai ver um crente da primeira igreja batista pedindo dinheiro lá, nem aqui, nem em Hortolândia, nem em Sumaré, nem em Dayatuba, em lugar nenhum. Porque existe, meus irmãos, algo maravilhoso que Deus nos ensina, e a gente vai ver isso a partir do Novo Testamento, que eu vou passar agora, é esse cuidado de Deus, esse suprimento de Deus, onde nós suprimos uns aos outros também. Se alguma coisa assim acontece, há alguma coisa errada, sim, precisa ser visto, ser observado. Então, eles não observavam mais o estatuto, não guardando, e aí, especificamente, os dízimos e ofertas, e havia consequência. Quando você entra no Novo Testamento, a contribuição lá, os dízimos permanecem ou não? E essa é uma pergunta que muita gente faz. Permanece o dízimo? Nós batistas, né? Eu me converti e aprendi a ofertar através do dízimo. E me ensinaram que o dízimo é 10%, e eu gostei muito disso. No final eu vou encerrar falando disso mesmo, um testemunho breve pessoal. Existe a pergunta, e aí, quando nós entramos no Novo Testamento, então, meus irmãos, existem aqueles que são favoráveis, né, a essa ideia, estou falando biblicamente, os estudiosos, né, os teólogos, e aqueles que são desfavoráveis à ideia do dízimo no Novo Testamento. Alguns dizem que é favorável, por quê? Porque ele existia antes da lei de Moisés. Se o problema é a lei, foi dado pela lei só para Moisés, para judeus, eles alegam assim, mas o dízimo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era uma figura de Cristo. Tá, é uma forma.
Eles dizem também, tem vários argumentos, tá? Que lá em Mateus 23, 23 especificamente, Jesus diz lá que eles deveriam dar, os fariseus, né? Fala para os seus discípulos, eles deveriam dar os dízimos das hortaliças, pequenas hortaliças, o endro, o cominho, a hortelã. Mas lá ele complementa, e não se esquecer da essência, que é a justiça, misericórdia e fé. Então ele fala assim, Jesus aqui ele não desabona o dar o dízimo. Mas se você olhar para aqueles que são desfavoráveis, vão dizer que esse texto de Jesus Cristo, ele acontece antes da nova aliança se inaugurar, porque entende-se que a nova aliança, ela se inaugura de fato com a morte, a crucificação, a morte de Cristo e a ressurreição de fato. Então, esse é o alegar deles, né? Os desfavoráveis dizem também que o dízimo é algo bem ligado à lei, propriamente, né? Daqueles tempos dos judeus, do Antigo Testamento. Então, por isso não dão o dízimo. Mas eu não estou muito interessado em discutir isso aqui não, a gente vai ver um pouquinho o que acontece mais adiante. O que temos sobre continuidade ou não do dízimo no Novo Testamento? De fato, então, não existe nenhum mandamento claro sobre dar o dízimo. E aí, contudo, é riquíssimo o Novo Testamento no ensino sobre a necessidade de como ofertar. Então, de fato, meu irmão, você não vai encontrar no Novo Testamento um mandamento, dai o dízimo, como nós vemos em Malaquias, trazei o dízimo à casa do tesouro. Mas nós vamos ver uma ideia de diferente agora, de ofertar para o andamento do reino ou da obra de Deus. Que é isso aí, uma descontinuidade nominal, estou falando do Novo Testamento, tá? E uma continuidade de essência. Eu estou usando essa expressão porque eu acho que é legal, essa ideia da essência e da ideia do nominal. Não se usa o nominal, o dízimo no Novo Testamento, mas a essência, o sentido da aplicação, do uso, de como ofertar, ela permanece no Novo Testamento. E a gente precisa observar isso. O que o Novo Testamento recomenda às igrejas sobre como contribuir. Então vamos pensar aqui, o que a gente vê no Novo Testamento? Responsabilidade, constância sobre oferta, sobre contribuição, proporcionalidade, voluntariedade, alegria e generosidade. Essas são as palavras, você poderia colocar aqui inclusive amor, é muito usado também, tá? Sobre contribuição. Responsabilidade, constância, olha o que diz 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, todo primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Aqui era uma coleta específica para uma necessidade específica, mas a igreja, meus irmãos, ela foi adquirindo o costume de ir contribuindo para que não faltasse. A gente vai perceber isso em Atos, né? Quando a igreja começa, eu vou fazer essa citação mais na pregação, mas é interessante a gente pensar nisso. Quando a igreja começa com 3.000 e poucos membros, ela começa, havia falta, e eles precisaram se mobilizar. Quando chega mais adiante, capítulo 4 de Atos, com 5.000 membros ou mais, já não havia necessitados, mas havia mantimento, havia alimento, havia dinheiro na igreja para o sustento geral da obra de Deus, porque havia contribuição. Proporcionalidade, na medida de suas posses e mesmo acima dela. O que é proporcionalidade? Aí, o Novo Testamento não está falando para você pegar o seu pagamento, se você tivesse no seu coração, né? É no seu coração, mas pegar seu pagamento e botar lá na igreja, talvez fazendo isso no aspecto de uma troca com Deus, um negócio com Deus. Talvez você faça um voto. Tome bastante cuidado. Deus não é movido por nossas motivações pessoais, mas por nossa generosidade. Deus olha para a nossa generosidade, sim. Deus olha para a intenção do nosso coração. A medida das posses, proporcionalidade é isso. Quando pensamos em dízimo, por exemplo, proporcionalidade 10% é uma proporção. E não é bem percentual. É amor, é dar, é generosidade, é olhar a necessidade, é entender que eu faço parte desse plano, dessa obra de Deus.
Esse é importante. Ele usa outra expressão em 2 Coríntios 8:11. Segundo as vossas posses, conforme o que o homem tem, conforme a sua prosperidade. Observando essas coisas, você pode ser muito bem correto diante de Deus na sua contribuição, tá? Voluntariedade é outra expressão que o Novo Testamento chama atenção para essa questão de contribuição, a minha contribuição no serviço a Deus. Aí 2 Coríntios, os textos estão aí do lado, porque eles se mostraram voluntários. Aqui é sobre contribuição, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios está tratando disso, com relação à igreja. Depois, porque se há boa vontade, será aceita. Ele está falando da oferta, principalmente dos coríntios, eles participarem dessa oferta também para os pobres em Jerusalém. Depois ele diz mais, contribua segundo tiver proposto no coração. É voluntariedade, é desejo de participar. Eu posso, meus irmãos, e aí nós estamos mexendo na área mais complexa, né, do cristianismo, quase que a mais complexa, que é quando se fala de dinheiro. Porque desafia. Às vezes a gente dá R$10 para uma oferta específica, é difícil. A gente procura nem agendar, né? Porque se eu agendar eu tenho que dar. Meus irmãos, que Deus mova o nosso coração. Porque às vezes eu penso, quando nós precisamos levantar uma obra para uma grande necessidade, levantar uma oferta, né, para uma grande necessidade, eu sempre pensei, e sei que Deus trabalha dessa forma, Deus multiplica os poucos que todos fazem e contribuem. Deus multiplica. Ele diz mais, glorificam a Deus pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Liberalidade. Fazer isso aí realmente com o coração aberto e movido pelo Espírito Santo. Alegria. Só estou lendo algumas partes do texto. Porque no meio de muita prova de tribulação, vocês manifestaram abundante alegria, ou abundância alegria. Agora lembrem, meus irmãos, que não está falando no momento que vocês estavam com sobra de dinheiro. Não, no momento que havia tribulação. Tribulação. Deus é o Senhor de tudo. Depois ele diz, cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Todo o contexto é de contribuição. A generosidade. Porque no meio de muita prova, de tribulação, eu estou pegando os mesmos versículos quase, que tem texto que fala as mesmas expressões, usa essas expressões num único texto, né? Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Talvez generosidade não seja para todos nós, não sei, mas ela precisa fazer parte. Quando nós estamos falando de contribuição, olhar para a questão da generosidade. Assim também abundeis nessa graça de ofertar, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A Bíblia mostra crentes avarentos, cristãos avarentos, judeus avarentos, muitos. Lembra o esposo daquela mulher que se tornou de Abigail, Nabal, né? Nabal, avarento. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Essa ideia de enriquecendo-vos em tudo é a providência de Deus na nossa vida para toda a generosidade. Eu quero, meus irmãos, ir caminhando, logo depois, né, desse Novo Testamento para o final, para a gente ter um tempinho de pergunta legal. A Bíblia classifica o ato de contribuir financeiramente como uma expressão do amor cristão. Lembra que eu falei do amor? Aí esse texto de João. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, aqui uma questão bem específica, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pense em Jesus Cristo quando ele olhava para as necessidades, para os enfermos, e ele nem curou a todos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Essa expressão que eu disse lá no começo, que repetiria aqui.
Porque ele está falando assim, está havendo necessidade, e talvez eu esteja vendo, mas não participando dela. Então pedi a Deus que pacifique meu coração para olhar para isso. E eu não olhar para a grandeza, para o tamanho das minhas, do meu pouco dinheiro. Porque é Deus, meus irmãos, que multiplica. Eu, quando eu me converti, eu não entendia bem a questão de dízimo e oferta. Mas no meu coração ardia o desejo de ajudar. Ardia. Eu sei o que é isso, porque eu lembro disso como se fosse hoje. Ardia. Eu não falava para ninguém, eu não podia dispor de nada meu praticamente, porque era dado na minha casa o meu dinheiro. Era dado na minha casa. Meu pai não morava com minha mãe. Então a gente que cuidava. E eu não tinha como tirar um percentual que fosse. Eu queria chegar nos 10%, que era o dízimo. Mas com o entendimento que eu tinha. E eu orava a Deus por isso. Senhor, me ajuda que eu possa participar do corpo, na contribuição. E foi, meus irmãos, Deus eu não sei. Eu sei que Deus deu, no pouco que eu recebia, eu comecei a fazer isso, ofertar, mas com o meu coração mesmo, não para que Deus me desse alguma coisa a mais. E no pouco que eu recebi e que eu dava em casa, nunca faltou, nunca faltou. É uma história bem longa até, se fosse contar, mas é uma experiência que eu tive quando eu me converti. No que é aplicado nossa oferta? Isso aqui é mais interno, então talvez tenha mais coisa que nem coloquei aqui. Sustento pastoral, né? A igreja, essa igreja tem um pastor de tempo integral, tem vários pastores, mas eu estou em tempo integral na igreja, a igreja me sustenta, com parte do que entra aqui. A zeladoria da igreja, o cuidado, a manutenção, a limpeza, a organização disso aqui para estar bonitinho, limpinho, para nós sentarmos aqui. Lá embaixo, as classes, alguém limpou e cuidou disso. É o recurso que nós disponibilizamos. Material de higiene e limpeza, outros insumos, conservação dos prédios. Meus irmãos, eu estava pensando esses dias que nós precisamos fazer algumas coisas aqui. E não é fácil. Tudo é muito grande aqui, quando se fala em manutenção. Conservação dos prédios, ampliação, se nós começarmos a pensar nisso, aquisição e manutenção de equipamentos, som, bancos, cadeiras, mesas, refrigeração, energia, pinturas, jardinagem, cozinha, pagamento de outras contas fixas, água, luz, internet, ação social, remédios, alimentos e ofertas, né, quando necessário, sustento missionário, hoje são 3, precisamos atualizar os valores, coloquei aí, só 3, nós graças a Deus, mas estou dizendo assim, 3, precisamos atualizar também. E cooperação denominacional, nós cooperamos com a nossa Convenção Batista Brasileira. Estou finalizando, meus irmãos, as ofertas devem ser redirecionadas para a igreja. Agora estou falando da oferta acontecendo. Ela deve ser direcionada para a igreja, e esta igreja, por meio de serviços voluntários, e a igreja elege comissão elege tesoureiro, a igreja elege a comissão de conferências, a igreja tem uma liderança presbiterial, mas tem uma diretoria administrativa que ela elege e ela cuida disso. Voluntários supervisionados pelos presbíteros vão cuidar dessa destinação, do que você coloca aí. Não é saudável fracionar os recursos antes de serem entregues em sua totalidade aos cuidados da igreja. A igreja vai saber quais necessidades são prioritárias. Vocês entendem isso? O Novo Testamento ensina que nós trazemos nossa oferta, colocamos ela na igreja à disposição. E a igreja, obviamente, por seus membros mesmo, ela já tem um levantamento de necessidades e ela vai aplicando. Com isso, eu quero dizer também que até mesmo a ação social, o certo da ação social não é que ela venha separado do que entra na igreja. A igreja precisa ter a visão de que do que ela tem, se precisou na ação social, ela vai ajudar. Mas a igreja tem a noção do que precisa aplicar. Por outro lado, se eu dou uma oferta para a igreja, agora estou falando de oferta, a minha oferta, R$500, eu dou regularmente R$500. Aí, surge uma oferta especial para missões. Irmãos, vamos levantar uma oferta especial para missões, para ajudar os irmãos lá na Nigéria.
E se levanta então uma oferta especial. Mas aí eu pego o meu dízimo de R$500, ou a minha oferta de R$500, e tiro 100 dela. E dou para essas missões. E pego e dou 400 de oferta. Cada um deve fazer, e nós não podemos entrar na sua vida para mexer nessas coisas. Mas eu estou querendo mostrar para os irmãos o que é certo. Quando você tira, e o gasto da igreja é 20 mil, se você tirou R$100, vai dar 19.900, se a entrada foi igual à saída. Ela precisa inteirar R$100. Você entende o que eu estou falando? É por isso, meus irmãos, que a oferta é colocada aos pés dos apóstolos. Nós não colocamos mão em dinheiro aqui na igreja. O presbitério não põe mão em dinheiro. Mas nós precisamos saber e ver detalhadamente como é cuidado as finanças da igreja. Eu vou falar uma opinião pessoal. Eu considero como referência, isso é eu, tá? Para as minhas contribuições, o dízimo de todos os meus recursos financeiros bruto. Meus irmãos, não estou falando isso aqui para glória minha não, tá? Eu sempre falo aqui na igreja. Eu faço assim. Eu pego o que caiu na minha conta, o que a igreja me deu, o que eu recebi no total. Eu pego e tiro, e eu uso o dízimo como uma referência para mim. Eu estou dizendo que dízimo não está ordenado no Novo Testamento. Mas eu uso, para mim é ótimo. Eu uso ele como referência. Bom, a partir disso, do que sobra, 90%, eu separo a oferta para missões. Eu separo a oferta para a igreja e outras necessidades do corpo. Eu tiro a partir daí, usando o dízimo como referência, ou mais quando eu posso também, tá? O dízimo é uma referência mínima para mim. Não reduzo minhas contribuições, assim a igreja também não é afetada no seu orçamento. Eu sei que você pode estar pensando, mas Deus nos sustenta, Deus nos dá. Sim, sim, Deus dá. E naquilo que faltar de alguém, de mim, Deus vai suprir, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, eu creio nisso. Mas estou te orientando como você pode pensar as suas ofertas. Você precisa usar o dízimo como referência. Olha a proporção, pense na generosidade, na alegria e na constância. Porque, na verdade, todo mês a igreja, eu estou defendendo aquilo que deve ser feito na igreja, a boa manutenção da igreja. Todo mês a igreja vai, honorários pastorais, ministeriais, que seja. Mais zeladoria, internet, luz, água. Comprar banco, cadeiras novas. Já teve 2 quedas lá embaixo, precisa renovar. Então, é isso. Por isso é importante que a gente se organize dessa forma. Eu quero encerrar com essa expressão aí, então, que tudo pertence a Deus. Porque se há vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque há vontade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, estou repetindo, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém, meus irmãos? Então eu fui rápido, mas eu espero que nos ajude a pensar. Com relação a finanças e oferta, ore a Deus por isso. Não negocie com Deus, Senhor, eu vou te dar, porque eu estou precisando de comprar um negócio novo. Não é bem o caminho, não. Mas ore a Deus para que as finanças não sejam impedimentos na sua vida para servi-lo plenamente. Porque ela faz parte da necessidade da igreja. Você já acha que todo dia eu passo aqui, não olho os bancos que estão apodrecendo por baixo já? Que precisamos de um ar-condicionado, mas isso já é um luxinho, né? Mas mais do que isso, nós precisamos olhar para as necessidades do mundo, dos cristãos, internamente. Nós precisamos, é a igreja que cuida disso, não é nem um pastor sozinho, é a igreja que faz, somos nós. E às vezes, meus irmãos, o pouco de cada um de nós, com fidelidade, com generosidade, com constância, vai suprir a igreja. Nós vamos poder fazer muito mais para a glória de Deus do que nós fazemos. Deus abençoe, meus irmãos. Pergunta, porque a pergunta é muito importante. A sua dúvida não é desprezível. Ela nos ajuda a entender. Gosto de perguntas, por favor. E só lembrando que não é fácil, meus irmãos. Só que quando a gente pensa errado ou age errado, a gente cai em extremos, né? Ora nós não fazemos nada. Isso não é comigo, tem
né? A minha parte no corpo vai até aqui, sei lá como que se pensa. Ou nós, por entendimento errado, vamos para uma universal, uma igreja da graça, em que as pessoas vão pedir para você dar o seu carro e você vai dar, porque você está entendendo errado. Isso é uma coisa do seu coração, de você entender isso e você fazer parte de um corpo. E aí sim, Deus vai multiplicar. Talvez um ponto importantíssimo é, de fato, o seu coração estar inclinado a isso diante de Deus. Não fazendo isso, Senhor, toma aqui, né? Toma aqui, né? Mas tá aqui. É assim, Deus dá. André. Sendo o dízimo, né, como fidelidade, né, a oferta, né, como gratidão, e talvez tenha dificuldade de ofertar. A gente pode considerar o serviço como uma alternativa, né, seja comercial, ou o serviço já é generosidade, né, é outra área. O serviço que você fala, serviço na igreja, por exemplo? Sim. Não, a Bíblia é bem clara sobre contribuição. Aí eu entendo claramente que a contribuição é algo que vai... vamos pensar assim, seria um bom sacrifício. Eu não quero que os irmãos entendam a teologia errada, mas é você realmente pegar parte do seu. Se você não tem dinheiro nenhum, mas você tem uma boa plantação de couve, cebola e outras coisas lá. Então você pega uma parte daquilo lá e você vai ofertar de alguma forma para a igreja, né? Eu estou falando aqui, meus irmãos, é para mim não, tá? Mas eu estou só explicando, é um percentual daquilo que Deus te deu e você vai compartilhar. A ideia boa é compartilhamento. O serviço seu, como o André falou muito bem colocado, né? Boa pergunta. O serviço seu é um serviço a Deus, faz parte da amplitude do seu serviço a Deus. E nele, no meio dela, está também a sua oferta, a sua contribuição. O Novo Testamento ele vai corrigir, não é que estava errado no Antigo Testamento, no Antigo Testamento estava certo para aquilo que Deus determinou para aqueles tempos. Mas o Novo Testamento ele vai corrigir, meus irmãos, e vai trabalhar de fato com a conversão, com a mudança do coração. Não é medido pelo quanto a pessoa está dando, não é assim que Deus mede a nossa fé e o nosso serviço. É a sua disposição do coração em dar, tá? Por isso que eu falei do dízimo, no meu caso, eu uso o dízimo como uma referência, sempre usei, tá? E não há nenhuma glória nisso. Eu conheço pessoas, né, pelo menos de relato de pessoas, que eles ofertam muito mais do que isso. Claro, isso aí é coisa do coração. Mas você precisa sentir paz com Deus. Mas mais do que isso, talvez, então assim, qualquer pessoa, quem eram os pobres aqui que recebiam? Talvez pessoas que não podiam dar nada. Elas precisavam receber, era a hora da igreja receber. E um dia elas melhoravam, o que elas faziam? Elas davam também, elas entravam nesse grupo de poder dar. Então Deus não vai te julgar e nem te mandar para o inferno, né? Porque você não contribui de forma alguma. A sua salvação está assegurada em Cristo. O que acontece agora no seio da igreja, meus irmãos, são as nossas movimentações para servirmos a Deus de uma forma completa, ampla, perfeita, né? Dentro de uma perspectiva assim, humana. Tá bem? Então não tem problema. Essa é a maravilha mesmo, meus irmãos. Tá? Então sai do contexto de uma obrigação, porque aí a obrigação no sentido assim, nossa, eu estou fazendo porque eu passo meu algemor. Né? Não. Agora, há uma gratidão, há um reconhecimento. Sabe quando alguém te dá alguma coisa? Alguém me falou esses dias que gratidão é bom. Nós estávamos aconselhando uma pessoa, e ela usou, eu e Valéria, e ela usou essa expressão, sim, mas a gratidão é necessária, é boa, nos ajuda, né, a gente ser grato. Está falando dela mesmo. É ser grato. A gente costuma receber as coisas e não volta para agradecer, né? Lembra daquele texto lá dos evangelhos, né? Aqueles que não voltaram? Mas quem nos deu todas as coisas? Você vai voltar para casa agora, vai ter sol, vai ter chuva, vai ter sombra, a noite virá, você vai entrar na sua casa, você vai comer, você entende que tudo é providência de Deus? E talvez tirar a gente, meus irmãos, da acomodação de achar que nós nunca podemos ajudar. Sabe, porque se você não entender isso em forma de gratidão a Deus e orar por isso, dificilmente você vai poder fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque sempre vai faltar. Quando terminar de pagar aquela conta, você vai comprar uma outra coisa. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, ora a Deus por isso, pense nisso, mas não entre no desespero de que você vai para o inferno porque você não está contribuindo. Então não é isso, nós não ensinamos assim.
Tá bom? Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui para a gente tomar o café, tá? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não quis falar aqui, ficou com vergonha e tal, pode passar para mim, direto, para um dos presbíteros, a gente conversa entre nós, tá bom? Tudo certo? Deus abençoe a todos. Vamos tomar um cafezinho e depois a volta para o culto.